Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 27ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram, em análise inicial, projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que cria o programa de conscientização sobre o zumbido e outros problemas auditivos. O problema do zumbido nos ouvidos é uma coisa corriqueira. Nós temos no Brasil, só para se ter uma dimensão, algo em torno de 28 milhões de pessoas que sofrem com esse problema, do zero até os mais experientes, as pessoas mais velhas. E isso pode ser tratado. E a pessoa, isso aí vira uma constância na vida da pessoa que ela acha isso aí muito comum. Ela sofre com o problema sem saber se existe ou não tratamento. E hoje a tecnologia, a medicina evoluiu tanto que isso pode ser sim tratado. Nós temos várias maneiras de se tratar, evidentemente, com profissionais. E o objetivo desse projeto é conscientizar a população para procurar esse tratamento com profissionais da área para que se possa minimizar esse problema. A proposta ainda tem que ser votada em segunda análise e seguir para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. O que, de acordo com o autor, deve ser importante para que as pessoas procurem o tratamento adequado. Falta conscientizar a população, falta a população saber, fazer esse canal facilitador com palestras, seminários, simpósios promovidos pela prefeitura, porque às vezes a pessoa, ou por muito humilde, ou por falta de tempo, ela deixa de procurar o tratamento adequado. Ele pode ser mais um facilitador, onde o poder público entra com essas campanhas educativas, explicativas, para orientar toda a população. Também foi votado e aprovado em análise inicial o projeto de lei de autoria do vereador Jair da Farmácia, que estabelece a política Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas. O objetivo da lei, que traz no nome referência ao atleta brasileiro Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, atacante do Real Madrid, que foi vítima de racismo em diversas ocasiões em partidas na Europa, é promover o combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas, buscando transformá-los em espaços acolhedores para toda a comunidade. Esse projeto eu resolvi fazer devido aos preconceitos que tem em campo de futebol. E não só esse preconceito, nós precisamos acabar com esse tipo de coisa. Entre outras medidas, a proposta torna obrigatória a divulgação e realização de campanhas educativas de combate ao racismo nos estádios em períodos de intervalo ou que antecedem os eventos esportivos ou culturais. Essas campanhas ela vai fortalecer mais que a população tenha consciência e tenha respeito a não só esse tipo de racismo, em todos em geral. E preconceito em geral. Preconceito em geral. Essa foi a minha ideia. Lembrando que você pode assistir na íntegra a 27ª reunião ordinária pelo youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e encontra a 27ª reunião ordinária e, claro, toda a nossa programação. E olha só, ontem também, só que pela manhã, a Comissão de Constituição e Legalidade realizou 2 audiências públicas e debateu permissão para praças serem adotadas por mais de uma entidade e atualização de remuneração no Camprev. Foram realizadas 2 audiências públicas da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade na Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Jorge Schneider. Na 20ª reunião, foi debatido o projeto de lei número 58 de 2023 do vereador Zé Carlos, sobre a reorganização do programa de adoção de praças públicas e de esporte e do programa de manutenção de canteiros centrais e encostas das vias públicas.
Tem praças em Campinas que são muito grandes e tendo mais, ou 2 ou mais adotantes, parceiros, Campinas ganha com isso. Então eu acredito que seja um grande projeto, porque a parte verde, a área verde de Campinas merece um tratamento especial. Eu estou alterando aí 2 artigos da lei de 2020 sobre a adoção de praça, porque as nossas praças hoje, devido às fortes chuvas, e chove todo dia, as praças ficam com mato alto, sem manutenção. E tem muitas empresas, entidades sem fim lucrativo, com CNPJ, que adotam essas praças, mas muitas vezes também ela não tem condições de fazer praças muito grandes, ela não tem condições de fazer a manutenção para a prefeitura. E a prefeitura, devido ao grande clamor da população, ela fica cobrando a prefeitura, sendo que a praça é adotada e a responsabilidade da manutenção é da empresa adotante ou da entidade adotante. Então nós estamos fazendo essas alterações para que, além de uma entidade só, que possam ter mais que 1, 2, 3 que adotam a mesma praça, para que juntos eles façam manutenção e não onerem a prefeitura nesse quesito, de fazer a manutenção. Em seguida, na 21ª audiência pública, foi discutido o projeto de lei número 32 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera a remuneração de cargos em comissão e a tabela de remuneração de funções gratificadas. Também trata sobre a extinção e criação de cargos públicos e funções gratificadas do Instituto de Previdência Social do município de Campinas, Camprev. A última reposição salarial que teve através de lei em dezembro do ano passado não foi considerado a reposição salarial desses servidores que constam nessa lei. Então foi necessário, para que houvesse a isonomia, a reposição deles, mas não houve acréscimo algum, porque já estava inclusive no orçamento, mas tem que passar por lei. O dinheiro é público, então nós temos que dar a satisfação de tudo aquilo que é feito para que possamos ter a transparência e nós detectarmos a veracidade de todos os fatos para que possamos votar essa lei. Segunda-feira, de muitas reuniões no Legislativo, à tarde aconteceu a 4ª reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que aprovou 8 projetos. Confira como foi. A presidência foi do vereador Carlinhos Camelô. Também compuseram a mesa os parlamentares Fernando Mendes e Jorge Schneider. Item 1. Discussão e votação do parecer sugerido da senhora Paula Miguel favorável ao PLO 88 de 2022 do processo 236142 da autoria do senhor Permínio Monteiro, que reconhece o município de Campinas como destino turístico pet friend e dá outras providências. Com o parecer favorável da Paula Miguel, pergunta ao bispo Fernando Mendes, qual o seu parecer? Voto favorável também, presidente. Vereador Jorge Schneider. Também acompanho o relatório. Também favorável, com 4 votos favoráveis, está aprovado. Foram 8 projetos votados, todos aprovados. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marrom Cunha, favorável ao PLO 119/2022 do processo 236452 da autoria do senhor Zé Carlos, que institui o município de Campinas Programa da Infância Sem Pornografia. Com o parecer favorável do vereador Marrom Cunha, pergunto ao bispo Fernando Mendes qual o seu parecer. Eu acompanho o relator, voto favorável. Vereador Jorge Schneider. Também acompanho o relatório. Também acompanha, então com 4 votos está aprovado. A 4ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aprovou projetos que, segundo os parlamentares, são importantes para o município. Isso sempre é importante, participar da Comissão de Finanças e Orçamento, que hoje, por exemplo, projetos importantíssimos que destaca aí destino turístico, atendimento a motoristas, situações de proprietários lindeiros, enfim, vários projetos para o desenvolvimento da nossa cidade. A Comissão de Finanças ela é muito importante, que eu falo que é uma das comissões aqui que tem bastante projetos das pautas, a maioria deles vem para a pauta de finanças,
E com o parecer, todas as reuniões que nós fazemos aqui, com o parecer, a gente dá uma prerrogativa de o processo andar dentro dessa casa, porque se a gente não fizermos aqui com responsabilidade todos os pareceres dos projetos que vêm para essa casa ou ficar parado aqui, a gente atrapalha o andamento desses projetos que estão nessa casa. Presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, protocola projeto de lei para criar em Campinas o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Funerário. Tramita na Câmara de Campinas o projeto de lei ordinária 66 de 2024, de autoria do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, que institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Funerário de Campinas. Primeiro, reconhecer que, principalmente o Cemitério da Saudade ou os cemitérios de Campinas, hoje, são um local que possui assim, uma importância histórica fundamental. Não só pelas pessoas falecidas que estão ali sepultadas, mas também pelo conjunto de obras artísticas que hoje compõem esses cemitérios. A exemplo do que acontece na Europa, em vários países do mundo, os cemitérios são locais de visitação turística. Cobra-se ingresso, inclusive, para visitar, seja para visitar túmulo de personalidades, mas também para contemplar as obras que adornam esses túmulos aqui. E Campinas, o cemitério de Campinas, particularmente o Cemitério da Saudade, possui um acervo de obras fantásticas, né? E elas precisam ser valorizadas. A proposta é que este dia seja celebrado anualmente em 7 de fevereiro, data da inauguração oficial, em 1888, do Cemitério da Saudade. Considerado um dos mais importantes e históricos do Brasil, o local abriga sepulturas em estilo tradicional de forte beleza arquitetônica. Em novembro de 2003, o Cemitério da Saudade foi tombado como Patrimônio Cultural da cidade. A ideia de criar e transformar aquilo num patrimônio cultural funerário até foi trazida pelo Tiago, que hoje faz um trabalho, né, do Que Te Assombra, mas ele é um pesquisador, ele ajudou inclusive a apontar várias dessas obras. Nós temos inclusive na biblioteca, no acervo documental da Câmara, referência não só às personalidades, mas também a essa história da constituição dos cemitérios de Campinas. Então isso eu acho que ele precisa ser valorizado, precisa ser conhecido pela população, para além do aspecto espiritual, religioso, né, sentimental que o cemitério representa, né, como referência às pessoas que aqui passaram, os entes queridos que nos deixaram, também tem esse significado cultural que, de certa forma, ajuda não só a preservar a memória, mas formar a identidade da cidade de Campinas, né? O projeto está tramitando na Comissão de Educação e Esportes para registrar parecer. Após as análises das comissões permanentes da Casa pertinentes ao tema, o projeto de lei ordinária 66 de 2024 estará apto para ir à votação em plenário pelos demais vereadores. Sendo aprovado, será encaminhado para a sanção do prefeito para se tornar lei. A ideia de criá-la, instituir como patrimônio cultural funerário os cemitérios de Campinas, particularmente o Cemitério da Saudade, tem esse condão, né? Reproduzir inclusive aquilo que já é feito no mundo inteiro, mas é também mostrar que Campinas guarda, né, um acervo cultural, artístico importante nesses locais e a partir disso dá visibilidade, né? E ajudar as pessoas a conhecerem também esse lado da nossa cidade. O vereador Paulo Gaspar protocolou um requerimento solicitando à Prefeitura o status da obra de reforma da Casa da Cidadania, local que serve refeições e possibilita que as pessoas em situação de rua façam a higiene diária. A previsão de entrega era para o mês de fevereiro, mas até o momento os serviços estão sendo oferecidos no prédio ao lado.
O vereador Paulo Gaspar, que preside a Comissão da População em Situação de Rua da Câmara dos Vereadores, protocolou um requerimento de informações à Prefeitura questionando o prazo final da reforma da Casa da Cidadania de Campinas. Desde o início da reforma, em novembro passado, os serviços de fornecimento de refeição e banho aos usuários estão sendo oferecidos no prédio ao lado. Existe uma associação que cuidava dessa Casa de Cidadania até o ano passado, antes de haver uma intervenção. A situação estava precária dentro da casa, foi reformado e agora acho que está em vias de entregar. Os objetivos da reforma é atender às necessidades de reparos, manutenção e modernização do imóvel, além de melhorar a funcionalidade e o conforto para os usuários. A previsão de entrega era de 90 dias, mas até o momento o atraso está em torno de 60 dias. No documento, o vereador requer informações sobre a volta do funcionamento da entidade, localizada na Rua Francisco Teodoro, 138, na Vila Industrial. A gente precisava saber quando que vai ser entregado e quem vai assumir esse edital que foi lançado, né? Teve uma empresa do Rio de Janeiro que concorreram e tal. E é importante a gente retomar o mais rápido possível, porque essas pessoas estão desassistidas. Para o vereador, os serviços oferecidos pela Casa da Cidadania são essenciais para a manutenção da dignidade dos usuários. Elas estão na rua, né? E ali você tem toda uma assistência, alimentação, banho, etc. E é uma política de redução de danos, né? Com esse atendimento diário, muitas pessoas se sentem mais acolhidas e podem buscar um tratamento. Então, quando elas ficam totalmente desassistidas, fica muito mais difícil a gente se aproximar delas. Atendendo à solicitação de visitantes do Observatório Municipal de Campinas, Giane Colini, a indicação do vereador Nelson Osseri pede que seja alterado o sistema de cobrança do local, que hoje só aceita dinheiro em espécie. O vereador Nelson Osseri solicita ao Executivo que a cobrança do preço público para a visitação do Observatório Municipal de Campinas, Giane Colini, não seja somente em dinheiro. Boa, situação diferente acontece aqui na Lagoa do Taquaral. Quem vem passear, curtir o bondinho, o pedalinho, o planetário, desde agosto de 2022, pode fazer o pagamento com cartões de crédito ou de débito. Isso é muito importante para a economia, isso é muito importante também para as famílias que vão lá usar do espaço e de repente não conseguem aproveitar desse lazer por conta da falta de opções de pagamento. E hoje nós estamos sob uma modernidade aí que vem sendo avassaladora, né? Dando todas as formas de pagamento. Hoje tem até dinheiro digital. O Observatório Municipal Giane Colini, que é o primeiro do Brasil, é uma ótima opção de passeio para os amantes do universo. Localizado na Serra das Cabras, em Campinas. A visita custa R$10 inteira e R$5 para estudantes, com a apresentação da carteirinha. E tem mais, além de não aceitar Pix e cartões, ingressos antecipados também não estão disponíveis. O parlamentar conta que foi procurado por uma família que não pôde realizar o passeio por não ter dinheiro em espécie. É uma observação que eu fiz nessa indicação, levando em consideração o que ocorreu no Parque Taquaral e agora deu certo, então que no observatório tenha também a forma de pagamento dinheiro, Pix, débito e crédito. A Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp, promoveu no plenário aqui da Câmara Municipal a palestra E-Social, versão 1.2. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, abriu o evento elogiando a iniciativa da Elecamp, que há 10 anos tem direcionado ações para a qualificação de servidores. Esse esforço de capacitação, de qualificação permanente da nossa equipe técnica de todas as áreas, permitiu que a Câmara de Campinas fosse contemplada, em primeiro lugar, num prêmio instituído por um Instituto Não Aceito Corrupção, onde a Câmara participou e competiu com outros 200 órgãos públicos do Brasil inteiro, governos estaduais, municipais, prefeituras, Câmara. E nós, no quesito governança corporativa, alcançamos
a maior pontuação. Representando o Poder Executivo, Kleber Rodrigues também acredita que esta iniciativa contribui para o conhecimento de todos. Os órgãos públicos necessitam dessa capacitação para que ele possa continuar desenvolvendo o seu trabalho, né, com eficiência, sempre olhando para os princípios, né, da legalidade, da transparência, da publicidade. É importante que nós sejamos capacitados para poder oferecer, né, um serviço de qualidade. O palestrante Rômulo Borges Araújo, diretor-geral de administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região São Paulo, explicou a versão atual do programa E-Social, versão S 1.2. Quando eu mando as informações para o FDRINF, quando eu mando as minhas informações para o E-Social, não sou eu, diretor de folha, diretor de gestão de pessoas, diretor da escola, que estou mandando aquilo. Para a Receita Federal o meu ordenador de despesa está confessando aquela dívida. A gente tem que ter isso muito em mente. Quem é responsável pelo CNPJ da Câmara? É o presidente da Câmara? Se Nelly manda as informações da escola, para a Receita Federal foi ele que confessou essa dívida. A Receita Federal não cobra nada daquilo que eu não mandei informação. Na sequência, o palestrante fez uma análise geral do que acontece no país em relação ao sistema. A gente tem, pela estatística, pelas conversas, pelas reuniões, 60% dos órgãos públicos estão 100% ok com o E-Social e com a FDRINF. É a média que a gente tem feito. Os outros 40%, tem muita dificuldade em mandar as informações. O Instituto Federal, em greve por quase 2 meses, reivindica mais orçamento para a instituição, recomposição salarial, reestruturação de carreiras e a revogação da reforma do ensino médio. A Câmara de Campinas sediou um debate público sobre este tema, promovido pela vereadora Mariana Conte. O plenarinho da Câmara Municipal de Campinas foi palco de um debate público sobre a greve dos institutos federais. Promovido pela vereadora Mariana Conte, o evento contou com a participação do vereador Cecílio Santos e de servidores do Instituto Federal de Campinas, Hortolândia, Paulínia e região. A destinação orçamentária esteve no cerne das reivindicações. Sim, a gente fez esse debate público, que foi um debate público que coloca aí as demandas, as reivindicações da greve dos institutos federais, que também faz parte de um movimento grevista dos institutos federais no Brasil todo, mas também nas universidades federais, e que estão lutando por orçamento público. Não dá para a gente, essas instituições desenvolverem aquilo que elas se propõem, né, quer dizer, com um ensino de qualidade, sem ter recurso para tanto. O vereador Cecílio Santos lembrou do impacto da educação proporcionada pelo Instituto Federal. A contribuição que vocês trazem para o município de Campinas, através do Instituto Federal, vocês não fazem ideia o quanto ela é importante, é grandiosa. A gente, conversando com alguns familiares, alunos, a gente tem assim, um carinho para com o Instituto e com vocês muito grande. As reivindicações do movimento grevista foram compartilhadas com o público. Dando esse início, eu acho que é importante a gente destacar a nossa pauta principal. Eu acho que se resume a 3 grandes palavrinhas aí, né? Falar 3 grandes palavrinhas, porque são coisas que vão marcar a nossa greve, né? A primeira, de reestruturação das nossas carreiras. Um aspecto importante também é a recomposição salarial, né? O Mauro acho que vai trazer muitos dados interessantes aqui da discussão do orçamento, tá? Mas é uma pauta extremamente central, por quê? Porque nós temos aqui um orçamento que ainda é de 2015. Nós quase duplicamos a quantidade de estudantes, mas o orçamento paralisou em 2015. E um outro elemento também é a própria recomposição salarial. A recomposição salarial de 22,7% para os docentes e de 34,32% para os tais. Por que com o arcabouço fiscal não tem valorização dos servidores? Com o arcabouço fiscal não tem recomposição orçamentária? Com o arcabouço fiscal só tem expansão precária dos institutos federais? E com o arcabouço fiscal vai ter
uma PEC para acabar com o mínimo constitucional para a educação e para a saúde. A vereadora ressaltou o papel do movimento de greve na discussão e organização social. Eu quero reafirmar, a greve também educa. E é muita gente que fala contra a greve não compreende o quanto é importante que os movimentos possam reivindicar, lutar e as categorias, e como por exemplo aqui o setor da educação, esteja em luta para defender a educação pública. E o papel disso na vida da juventude, o papel disso na vida das famílias, o papel disso na nossa vida da nossa cidade.